Doutor Júlio, boa noite. Boa noite, doutor Danilo. Tudo bem? Como Tudo é que... bem? Então tá jóia, graças a Deus, Boa tudo noite. ótimo. Tá ouvindo Vamos bem começar aí? o nosso bate-papo, né? Vamos lá, que tiveram várias perguntas, hein, Danilo? Muitas dúvidas a respeito da cirurgia ortognática, dos usos de aparelho, né? Foi bem legal. Acho que o Show de pessoal aí bola. mostrou bastante interesse aí na live, viu? É um assunto que desperta bastante interesse, né, Julião? Sim, E, sem e- dúvida, e sem dúvida. tem, e tem muitos mitos, né? Então a gente tem que desmistificar essas questões. É verdade, verdade. Então é o seguinte, cara. Só para fazer uma introdução, né? Boa noite a todos. Meu nome é Danilo Cunha. Eu sou ortodontista aqui na Biclinic. Uma honra fazer parte da mesma equipe do Dr. Júlio Bizinoto, grande cirurgião. Imagina, hein? Eu que tenho essa honra de E participar dessa equipe fantástica aí, viu? imagina. E aí, Julião, eu acho que assim, acho que nada melhor do que você para primeiro falar o que é cirurgia ortognática, né? Para depois a gente falar sobre preparo para a cirurgia, né? Uhum. Porque muita gente não sabe o que significa cirurgia ortognática. Então, fica à vontade aí, você começar a falar. Verdade, Danilo, verdade. Antes de mais nada, né, só para não esquecer, às vezes vai ter, algumas pessoas vão querer assistir a live depois. Essa live ficará salva no YouTube da clínica, né? Então, vai servir aí para depois para tirar algumas dúvidas, né? E a intenção da live é justamente essa hoje, né? É mostrar para os nossos pacientes e para os novos pacientes como funciona a cirurgia ortognática e a rotina da cirurgia ortognática, né? Então, assim, de uma forma geral, né? O que é a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é uma modalidade, né, uma operação que visa corrigir o posicionamento dos ossos da face. Quando a gente fala face, vamos considerar esse terço médio e inferior da face, né? Então, nós temos, através de algumas técnicas, né, a possibilidade de modificar essas estruturas ósseas, é, permitindo corrigir deficiências ou exageros de crescimento, né? Proporcionando uma melhor harmonia facial, uma melhor mordida e, consequentemente, uma melhor respiração, né? Então, assim, a cirurgia ortognática, ela trabalha desta forma, né? Ela tem esses objetivos. A gente não deve entrar para um tratamento de cirurgia ortognática somente com o objetivo de corrigir a mordida, né? A gente tem que levar, lógico, a mordida em consideração, mas a parte estética e a parte respiratória também, né? Pesando os benefícios ou os prejuízos de cada modalidade cirúrgica, né? Perfeito, Julião. E eu sempre digo para os pacientes, né, exatamente isso, que a gente só indica uma cirurgia quando a gente vê que o paciente vai ter vários benefícios, né? É Uhum. claro que a estética muitas vezes é o que motiva, É, né? Mas a gente enxerga a estética como um complemento, né? Um plus, sim, porque realmente os ganhos são maiores funcionais, né? Os ganhos funcionais, como você disse aí, é, de medida, de saúde oclusal, né? De verdade. saúde articular, de função respiratória, né? Então, é exatamente isso que eu digo para os pacientes, que a gente só indica uma cirurgia quando a gente vê que nós vamos ter vários benefícios. Uhum. Eu vejo assim, Danilo, eu não sou ortodontista, né, mas geralmente o caminho do paciente que vai para a cirurgia ortognática,
geralmente ele procura primeiro o ortodontista, né? Ele vai para corrigir a mordida, 90% das vezes, né? E cabe ao ortodontista, na grande maioria das vezes, fazer esse diagnóstico e a indicação do procedimento cirúrgico. E assim, hoje, com a tecnologia, né, que nós temos disponíveis como auxiliar no nosso diagnóstico, eu vejo que nós temos dois tipos de paciente. O paciente cirúrgico e o paciente não cirúrgico. O paciente que opta pelo tratamento compensatório, que seria aquele de resolver ou camuflar, né, mapear a mordida, né, dar uma maquiada naquela mordida, ele tem que... acho que tem que ser tem que ser colocada essa opção como forma de tratamento, mas é uma opção que o paciente tem que escolher, e não o ortodontista, né? Porque cabe a nós, né, como profissionais, orientar os nossos pacientes o melhor caminho, né? E felizmente, né, Danilo, hoje nós temos muitos pacientes em comum, né, vários pacientes em comum, e a grande maioria dos nossos pacientes, a satisfação ela é muito grande, né? E a grande maioria fala assim, por que que eu não operei antes? Por que que eu fui operar só com 30 anos? Por que que eu fui operar só com 45 anos? Não é? Exatamente. Então, eu acho que desmistificar o medo da ortognática, aquela história de que, mas eu vou fazer ortognática, eu vou ficar 90 dias de boca amarrada, né? Isso não existe mais. Nossa, eu vou fazer ortognática e vou perder 15 quilos. É só se o paciente quiser, né? Não é nenhuma recomendação, né? A gente pega até no pé do paciente e fala, ó, não pode emagrecer tanto, né? Vamos comer, vamos lá, porque a gente sabe que para um bom reparo, né? Para que a gente tenha um bom reparo, o paciente precisa estar se alimentando bem. Isso é fundamental, né? Exatamente. Esse é um grande papel que a gente tem hoje, tirar essa ideia do bicho-papão da cirurgia, né? A gente tem que desmistificar, como você disse aí, e eu, na minha prática clínica, eu encontro essa... Rapidinho, Danilo, só para não falar que eu estou mentindo, a Carla Fabiano, ela operou com a gente. Eu fiz a cirurgia da Carla, deve ter mais ou menos uns 6 anos, por aí, 5 anos. E a mensagem dela, por que eu não fiz antes, né? Então, a grande maioria dos pacientes arrepende de não ter feito antes, né? E eu ia dizer assim, infelizmente, uma barreira que a gente tem encontrado é a seguinte. Primeira coisa, o paciente tem uma deformidade esquelética. Como você falou, o paciente é cirúrgico ou não é cirúrgico, ponto final. Então, assim, frente às divergências profissionais que a gente tem, a minha conduta tem sido que a gente faz o diagnóstico, nós pontuamos quais são os problemas que nós temos que resolver. Então, assim, são as etapas que todo mundo já está cansado de saber, né? Eu falo assim, os profissionais. E aí a gente faz o planejamento. E nesse planejamento, a gente não tem um caso em que a gente não tenha, às vezes, 2, 3 opções ou até 4 opções de tratamento. E o problema é exatamente que os profissionais, a maioria dos colegas, infelizmente, não coloca as cartas na mesa, né? Eu digo assim, a gente falar quais são todas as vias, as opções, quais são todos os caminhos que a gente tem para corrigir esse problema. Né? Então, eu encontro essa dificuldade desde a conversa com o paciente, né? Porque muitas vezes ele vem de outros já. Então, a gente eu estou super acostumado a pegar... Isso é super normal, os pacientes vão... até acho que os pacientes devem fazer isso,
buscar diversas opiniões. Só que nas minhas consultas, o que, que eu falo? Olha, eu vou te falar quais são todas as opções de tratamento que eu estou enxergando como possíveis. E é claro que eu digo aquela que eu acho a melhor opção, né? Porque sempre tem a melhor opção. Uhum. E o paciente escolhe. O paciente escolhe, sabendo das vantagens e desvantagens de cada opção de tratamento, ele vai escolher o caminho que ele quer seguir, né? E assim, Exatamente. eu não tenho tido assim barreiras em convencer o paciente que precisa operar de operar. Tudo isso eu falei para chegar no ponto que eu queria falar agora. Um problema que a gente tem se esbarrado muito é, infelizmente, aqueles pacientes que já vêm de 2, 3 tratamentos, né? Então, o paciente já fez, colocou o aparelho, tirou o aparelho, teve recidiva. Colocou o aparelho de Colocou. novo. E aí vai ficando esse círculo vicioso. E o tratamento ortodôntico, ele tem... Eu explico o paciente assim, de uma maneira bem simplificada. O tratamento ortodôntico é igual a um remédio. Ele tem efeitos colaterais, que são as reabsorções radiculares, né? O desgaste das raízes dos dentes. Perfeito. Então, quando você vai fazendo, refazendo e refazendo, a hora que a gente pega o paciente para fazer o tratamento que ele deveria ter feito lá atrás, às vezes ele já está com as raízes todas reabsorvidas. E aí, já aconteceu isso várias vezes, né? Então, Uhum. e aí a gente fica assim, caramba, né? E agora? Como que eu vou tratar esse paciente com esse tanto de reabsorção articular, Uhum. Uhum. né? É. Então, esse é um dos grandes problemas que eu tenho encontrado na ortodontia, é porque a maioria dos tratamentos são retratamentos. Esses pacientes que vêm para a cirurgia ortognática, eu vou dizer assim, com certeza mais do que 95% desses pacientes já fizeram algum tratamento no passado. É muito raro a gente pegar um paciente que ele vai fazer o primeiro tratamento dele e ele já vai operar, Já vai né, para a Júlio? cirurgia. A grande maioria passou por um tratamento ortodôntico Um, compensatório antes. dois, três. Às vezes você É. pergunta para o paciente já está ali. Tem gente que fala, tô Cansado, 10 né? anos de aparelho. Se você somar o tempo de tratamento ortodôntico, dá 10, 15 anos. É. Aí a hora que a gente precisa tratar e fazer o tratamento que ele precisa, aí a gente Uhum. encontra essa barreira, né? Verdade. E assim, Danilo, uma outra coisa, né? A gente tem nós temos muitos pacientes, né, assistindo aqui a live, e uma coisa interessante que assim, a gente sempre toca nessa tecla, né, quando vai conversar com o paciente. O mais importante de uma consulta ortodôntica, né, pré-tratamento ortodôntico, não é o tipo de aparelho que o paciente vai utilizar, né? Mas Perfeito, perfeito. o diagnóstico que o ortodontista está fazendo do caso, né? Ah, eu vou usar autoligado, eu vou usar Damon, não sei o quê, vou usar o fio da NASA. Então, Eu assim, ia falar isso agora, fio da NASA. e uma coisa que é importante os pacientes saberem, né, que não é isso que vai levar no final a um sucesso do tratamento. Lógico, a ferramenta que você utiliza é importante, né? É igual você ter uma Ferrari na mão e saber pilotar. Se você não sabe Exatamente. pilotar o carro, vai bater, né? Vai. E pode ser o cactus, né? Então, com certeza. Né? Teve uma pergunta, acho que foi a doutora Keren perguntou, né, se hoje a cirurgia ortognática está mais acessível, né, aos pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, a cirurgia ortognática evoluiu muito, né, nesses últimos tempos, né? E tanto com relação ao diagnóstico, como nós já comentamos, como ao tratamento ortodôntico, né? Hoje, às vezes, os pacientes ficam aí 1 ano, 10 meses, 6 meses de aparelho no tratamento ortodôntico pré-operatório, né? E a cirurgia em si também mudou bastante, né? O planejamento da cirurgia, hoje ele é todo feito de forma virtual, né? As técnicas cirúrgicas evoluíram muito, muito mesmo, né?
E também no pós-operatório, que a recuperação é mais rápida. Uma coisa importante ressaltar com relação à acessibilidade também, né? Os planos de saúde, né? Como a cirurgia ortognática, ela tem uma cobertura, né, vigente nos planos de saúde médicos, né? Então, o cirurgião bucomaxilo, ele tem a possibilidade de solicitar a internação do paciente, os materiais que vão ser utilizados no procedimento cirúrgico, né? E isso, sem dúvida nenhuma, diminui custos, né? Então, Que é a maioria do custo. Justamente, que é a maioria, né? Óbvio, foi até uma pergunta que teve, né? Teve uma pessoa que mandou uma pergunta para a gente em relação a isso daí. Ó, o doutor Ert está aí na live, hein, Danilo? Oh, grande mestre. Abraço, professor. Então, assim, o cirurgião bucomaxilo, na grande maioria das vezes, ele cobra os honorários particular, né? E dependendo do plano de saúde que o paciente tem, existe a possibilidade do paciente fazer reembolso, né? Então, como são procedimentos cirúrgicos que estão presentes na tabela da Agência Nacional de Saúde, né? Isso é possível de ser feito, tá? Perfeito, meu amigo. Então é isso daí, né? Esse é o intuito desse encontro nosso hoje aqui, porque a gente vê muito paciente perdido, né? Porque ele está acostumado a enxergar a cirurgia ortognática como é o que eu falei, aquele bicho-papão, né? Uhum. Porque esses pacientes estão acostumados a ver ou receberem informações do passado, né? Do tipo, minha boca vai ficar travada, né? Isso. Você pode até falar um pouco disso, Júlio. Sim. O paciente, né, ele não fica, né, mais de boca amarrada no pós-operatório, né, salvo raras exceções. Lógico, depende de cirurgião para cirurgião também. Tem cirurgião que utiliza técnica cirúrgica que o paciente precisa realmente ficar de boca amarrada, tá? O paciente no pós-operatório, ele precisa ficar de elásticos intermaxilares, né, que vai ajudar a levar a mordida na nova posição. Pense você, que você passou mordendo errado durante 30 anos da sua vida. Aí a gente vai lá, faz um procedimento cirúrgico em que músculos, né, são posicionados num novo lugar, a articulação é posicionada numa nova posição, e isso o paciente fica um pouco perdido. Então, o elástico ele é importante para isso, para guiar a nova mordida, né, até o paciente ele não ter medo de qualquer outra alteração, né? Tem paciente que fala assim, nossa, parece que quando eu tiro o elástico, a sensação é que a minha boca vai cair. É normal essa sensação. Lembre que está tudo fora não, está tudo na nova posição, né? Então, é um período de adaptação importante, tá? Com relação ao pós-operatório, também foi uma outra pergunta que teve, né? De fisioterapia, fonoterapia no pós-operatório. É extremamente importante, né? Então, os nossos pacientes, eles geralmente começam a fisioterapia pós-operatória com 4, 5 dias depois da cirurgia. Sempre que possível, e é muito interessante, né, o paciente fazer uma consulta com o fisioterapeuta antes da cirurgia. O fisioterapeuta já tem a capacidade, nessa consulta pré-operatória, de fazer algumas orientações. Olha, nós vamos trabalhar desta forma, né? Aqui em Uberlândia a gente trabalha tem vários fisioterapeutas, né, que trabalham com a gente, mas a gente tem um fisioterapeuta bem bacana que vai na casa do paciente no pós-operatório, né? Isso é muito legal, porque fica uma fase chata, né? Que o paciente está inchado. Então, acho que isso é bem
bem legal, né? Não sei se ele está assistindo a live aí, o Renato. É, E a fonoterapia também, né? Trabalhar as duas coisas, né? A fono vai ajudar no posicionamento da língua no pós-operatório, vai ensinar o paciente a mastigar de novo, né? Então eu costumo falar com o paciente que assim, ele tem que entender que é parecido, né? Uma analogia. Ele está saindo de comida de papinha, igual criança, né? Igual bebê. Está saindo da papinha para alimentação sólida. Não é de um dia, do dia para a noite que ele vai começar a mastigar normal. Tem um tempo, né? Um período de adaptação e um período de aprendizado, né? Então, isso é extremamente importante, essa paciência. E aí entra a fonoterapia, que auxilia muito no pós-operatório, né? Perfeito, Júlia. E esse é um dos pontos que eu sempre falo para os pacientes, que eles devem enxergar esse tratamento que envolve a cirurgia ortognática como um tratamento único. Né? Uhum. Então, ele não tem um tratamento com o cirurgião, um tratamento com o ortodontista, é um tratamento apenas. Tá? Exato, Então, exato. é por isso que a gente acaba criando equipe, né, Júlio? Isso. Eu, pelo menos, assim, sinto bastante dificuldades quando a gente envolve. Eu falo assim, principalmente em relação a cirurgiões. Né? Os ortodontistas geralmente têm os seus cirurgiões Sim. de equipe. É aquilo que a Né? gente conversou no começo, né, Porque, Danilo? A grande maioria dos pacientes procura o ortodontista, que ele quer arrumar a sim, mordida, né? exatamente. É aí onde começa o erro, né, Júlio? É. Ó, e teve uma pergunta bem interessante aqui do Vou dizer doutor. erro, porque isso é polêmico, né? Mas, enfim. Não, né? Eu não. Eu acho que cabe a nós, né, orientarmos os pacientes. Teve uma pergunta bem interessante aqui do Dr. Gleison. Quanto tempo para tudo ir voltando ao normal? Alimentação, alta total. Então, hoje a gente leva em consideração, né, alguns achados transoperatórios, vamos dizer assim. Se o paciente tem um osso legal, uma consistência óssea legal, isso dá para a gente perceber no transoperatório. Hoje nós temos começado a liberar os nossos pacientes para comer uma comida mais sólida, arroz, feijão, carne moída, né? Por volta de 12 a 14 dias, tá? Em alguns casos, nós esperamos até 21 dias, 3 semanas, tá? Mas o paciente ele já volta a se alimentar no pós-operatório imediato de dieta líquida pastosa. Quanto tempo para ele comer o que ele quiser, sem medo? 3 meses, tá? Então, depois de 3 meses, o paciente ele tá liberado para comer um torresmo, um alimento mais duro, tá? 6 meses, o paciente tem condições de receber alta total, tá? Eu gosto muito de acompanhar os meus pacientes de perto. Então, depois de 6 meses, eu dou retorno com 12 meses, um ano, e depois retornos anuais. Tá? Então, é importante o paciente ter em mente, né, que depois que a gente faz a cirurgia ortognática, o paciente que é submetido à cirurgia ortognática, a face dele muda muito durante os 12 meses pós-cirúrgico. O rosto vai remodelando, né? O músculo vai chegando no lugar, né? O osso vai remodelando. Então, assim, pequenas assimetrias num pós-operatório imediato não é de se preocupar, né? Então, com a tomografia computadorizada, você consegue fazer sobreposições de imagem e ver que o procedimento foi legal. Então, aí é dar tempo ao tempo, né? O paciente fazer os exercícios, buscar mastigar dos dois lados para, né, trabalhar os músculos da face de uma forma mais integral, né? Para que esse rosto, ele, no passar desses 12 meses, aí ele vá remodelando. Tem muito paciente que fala assim, nossa, não, mas com quanto tempo eu posso ir no shopping?
os pacientes, a grande maioria hoje, têm possibilidade de ir para o shopping, né? E assim, Esse ano não. só que não, né? Esse ano não. Mas assim, teria a possibilidade de sair no cinema, né? Por volta de 15 dias. Né? Então, 15 dias o paciente ele já está numa fase bem legal da recuperação da cirurgia, né? Eu brinco com o paciente que, assim, os 3 primeiros dias o pensamento é assim, o que eu fui fazer? Sempre tem a fase da negação. A fase da negação. O que eu fui fazer? Né? Depois do 5º dia, quando começa a melhorar a respiração, começa a desinchar e já começa, opa, já está mais tranquilo. 3 semanas depois, por que eu não fiz isso antes? Né? Então, é bem bacana acompanhar isso tudo. E uma outra coisa que é importante, né, Danilo? A gente vê, às vezes, aí muitos cirurgiões que operam e o paciente volta depois de 15 dias, depois de 3 semanas, volta no consultório. Uma coisa que a gente tem costume de fazer, né? Os pacientes voltam todos os dias até ele conseguir limpar a boca sozinho. Então, operou o paciente, ele vai voltar no consultório, até a higienização da boca tá ok, tá legal. Que isso acontece aí por volta de 10, 12 dias. Que ele já perdeu o medo, já consegue escovar, né, os dentes tranquilamente. Mas esse acompanhamento nos primeiros dias é extremamente importante, né, para diminuir risco de infecção, perda de placas ou parafusos, né? Então isso é muito bacana, muito importante. Com certeza. E também uma motivação para o paciente que passa uma fase complicada, né, psicologicamente falando, no Uhum. pós-operatório, é crucial o acompanhamento dos profissionais que até então, Tanto, né, cuidam do caso, né? Não é exatamente. esse é o momento que o paciente mais precisa da gente, né, É, Júlio? é verdade. Ó, a Amanda fez uma pergunta aqui que todo paciente faz, né, Danilo? Quanto tempo depois da cirurgia continua com o aparelho? É uma ótima pergunta. Depende, Amanda. Varia de caso para caso. É, tem procedimento, tem paciente que depois de 4 meses aí já teria condições de tirar o aparelho ortodôntico, né? Então, depende muito. Tem paciente que vai demorar mais, um ano e meio, né? Então, depende muito. E foi assim, só pegando o gancho nessa pergunta da Amanda, tiveram várias pacientes perguntando a respeito da técnica de benefício antecipado. Quando a técnica de benefício antecipado está indicada no tratamento cirúrgico, né? Então, a técnica de benefício antecipado, ela tem qual finalidade? Adiantar o procedimento cirúrgico. Ou seja, o paciente monta o aparelho, vai para a cirurgia e faz o tratamento ortodôntico depois da cirurgia. Porque na grande maioria dos casos, o caminho é o inverso, né, Danilo? Primeiro a Isso. gente tem o tratamento ortodôntico que a gente chama de fase de descompensação. O que é essa fase de descompensação? É quando a gente posiciona o osso na melhor posição quando a gente posiciona o dente na melhor posição dentro do osso, correto? E isso leva um tempo, que a gente chama de fase de descompensação. E aí, depois, vai para a cirurgia ortognática. Esse geralmente é o caminho normal. Na cirurgia de benefício antecipado, o tratamento ortodôntico é então executado depois da cirurgia. O paciente só monta o aparelho para ir para a cirurgia ortognática, né? Então, desculpa, Sara, tem diferença no resultado da cirurgia com benefício antecipado comparado à cirurgia já feita com o aparelho? Sara, o que eu vejo mais importante é assim, tem que ser avaliado cada caso, né? Tem casos que o benefício antecipado é possível de ser realizado,
Tem casos que não. Então, grandes assimetrias, por exemplo, o melhor é a gente seguir o caminho convencional. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, Sara, é que assim, o paciente que vai para a cirurgia ortognática, ele está bem, ele está comendo, ele está vivendo, ele está trabalhando, ele está estudando, né? E ele vai para a cirurgia ortognática para sair melhor. Então isso tem que ser muito bem conversado antes, quando se opta por fazer benefício antecipado, né? Então, por exemplo, se o paciente tem um rosto muito torto, ou se tem um plano oclusal muito alterado, o ideal é que se faça ortodontia pré-operatória, tá? Agora não. O paciente ele tem um plano oclusal legal, a discrepância ela é pequena, benefício antecipado sem problema. Mas uma coisa é importante, a técnica de benefício antecipado precisa de um casamento muito grande entre o cirurgião, o ortodontista e o paciente. É muito importante, né? Não é só o cirurgião ir lá operar e falar, não, agora você procura o ortodontista para pôr o seu aparelho. Não é assim. Tem que ser conversado antes, né? O ortodontista, de preferência, fazer um procedimento, né, que nós chamamos de check-up, né? Que é feito antes da montagem do aparelho para posicionar, para o cirurgião posicionar os dentes, o osso na posição correta e depois o ortodontista conseguir corrigir, né? Julião, e cabe fazer um adendo muito importante, que é o seguinte, todas as especialidades evoluíram muito, né, nos últimos anos. Em relação à ortodontia, importantíssimo dizer que nós tivemos o surgimento da ancoragem esquelética, né, que são dispositivos que auxiliam no tratamento ortodôntico. Tá? Então, nós utilizarmos somente o aparelho ortodôntico pode não ser o bastante para a gente conseguir aquele objetivo que a gente quer. Então, hoje nós temos uma ancoragem esquelética que ela pode simplificar a cirurgia depois. Então, é exatamente como o Dr. Júlio aí está falando. Tem alguns casos que não dá para fazer benefício antecipado, que a gente tem que seguir o caminho convencional, o protocolo, até mesmo porque a gente consegue, através do uso dessas ferramentas que a gente tem à disposição, a gente consegue simplificar esse procedimento cirúrgico depois. Às vezes um paciente de assimetria, como você falou, né? O paciente tem aquela assimetria que a gente chama de Kant, né, Júlio? E a gente pode corrigir isso só com a ortodontia e esses acessórios, e depois o paciente vai para a cirurgia, mas ele tem, nesse caso, menos procedimentos cirúrgicos, né, digamos assim. Às vezes ele ia operar a maxila, ele pode deixar de operar a maxila. E com a ancoragem a gente consegue corrigir, né? E não precisa operar a maxila, exatamente. É isso daí. Júlio, E bom lembrar, né, Danilo, assim, a grande maioria dos pacientes que são submetidos à cirurgia de benefício antecipado precisam de ancoragem no pós-operatório. A grande maioria, né? Exatamente. A maioria. Exatamente. A maioria. Hoje, os nossos pacientes, até hoje, 100% ficaram com ancoragem, né? Maioria mesmo. Capaz que mais do que 95%. Porque, assim, o preparo convencional, não vou dizer que isso é coisa do passado, porque tem alguns casos que a gente ainda precisa extrair dentes. Né? Mas a gente tem tornado os preparos para a cirurgia ortognática muito mais conservadores também, graças a esses dispositivos que eu estou falando, que é a ancoragem esquelética. Então, o que a gente fazia antes extraindo dentes, hoje a gente faz sem extração de dentes. Né? Verdade. E eu vou entrar aqui numa polêmica, né? Porque já tem uma pergunta aqui assim, mais para cima tem uma pessoa falando aqui que ficou 9 anos, usou aparelho desde os 9 anos até os 25 e só depois ficou sabendo que era um caso para cirurgia ortognática.
Pois então, isso infelizmente acontece e muito, né, Júlio? Acontece Sim. muito. Eu vou dizer até que a maioria dos pacientes que fazem cirurgia ortognática são pacientes de retratamento, tá? E aí tem uma pergunta aqui, Júlio, a respeito do aparelho, né? Após a cirurgia, a Tânia perguntou, após a cirurgia tem que usar aparelho fixo ou posso usar alternativas como o Invisalign? Bom, é como nós conversamos, né, Danilo? O paciente que vai fazer benefício antecipado, o caso tem que ser discutido, muito bem discutido com o ortodontista, né? Eu acho que assim, a ferramenta que vai ser utilizada para para finalização do tratamento, né, sendo ortodontia fixa ou sendo aparelho Invisalign, Alinhador. independe, né? O alinhador independe, né? Então, o ortodontista tem que conhecer o que vai ser melhor para o paciente e expor para o paciente. Ó, esse caso é melhor com alinhador, esse caso melhor com ortodontia, né? Fixa convencional. Ó, tem até a Renata aqui, né? A Renata que fez o preparo Exatamente. ortodôntico com você, né? No caso dela, foi feito com Invisalign, né? E nós operamos Exatamente. ela sem aparelho fixo, né? E super bem, tranquilo, né? Sem problema algum, tá? Acho que é o mais Exatamente. importante, é o profissional que vai pilotar essa Ferrari aí. O profissional tem que saber o que ele tem na mão e o que ele pode usar de ferramenta para posicionar os dentes no lugar correto. E o caso da Renata é um caso extremamente difícil, né, Danilo? Que já foi um Exatamente. retratamento ortodôntico com extração de dentes, ela Exatamente. já tinha um Muitas perfil, absorções. muitas reabsorções, um perfil gengival bem difícil, né? E felizmente Exatamente. está evoluindo super bem aí, deve estar quase finalizando, né? Tá evoluindo muito bem. Assim, eu disse que é uma polêmica, porque nós temos que parar, eu tenho dito isso para os pacientes, nós temos que parar de enfatizar marcas, de enfatizar ferramentas. Essas ferramentas de nada valem se não for o profissional. Uhum, É assim com a cirurgia. De uhum, nada adianta o cirurgião ter software de última geração para fazer planejamento virtual se você tem um cirurgião que não tem experiência, por exemplo, né? sim, Então, assim, a mesma coisa acontece com a ortodontia. Nós temos à disposição várias ferramentas. E o que importa é o objetivo. Tá? Se é, é possível tratar com alinhador, que é uma técnica relativamente nova, né? Eu vou dizer assim, claramente que tudo que surge de novo tenta mimetizar, vou dizer assim, imitar o que o aparelho fixo faz. uhum, Então, assim, com o aparelho fixo, que é a ferramenta tradicional que a gente tem, nós conseguimos chegar em qualquer lugar, né? E a técnica com alinhadores, que né, o pessoal fala de Invisalign, porque essa é a marca que criou essa técnica, né? Só explicando aqui de uma maneira bem aham. simplificada, O o que é Invisalign alinhador, né? é aquele aparelho que é uma plaquinha, né, que o paciente troca essas plaquinhas semanalmente, essas plaquinhas vão movimentando os dentes, Uhum, tá? Então, essa técnica está evoluindo, né? Evoluiu muito nos últimos 5 anos, mas ainda assim, nós conseguimos, dependendo da experiência do profissional, a gente consegue muito do que o aparelho fixo faz. uhum, Porém, existem alguns movimentos ortodônticos que o aparelho alinhador ainda oferece restrição, né? Então, assim, isso eu deixo muito bem claro para os pacientes. Quando eu vejo que o caso é para aparelho fixo, a gente não fica forçando a barra, né?
porque infelizmente é isso que está acontecendo hoje, né? Essa empresa entrou muito forte no mercado, né? Um marketing pesado Uhum. na TV aberta, e assim, Artistas a globais, né? empresa, artistas globais agora, né? Então, assim, a empresa, não estou falando mal da ferramenta, eu adoro essa ferramenta quando bem indicada. Indicada. Quando bem indicada. Uhum. Então, o profissional que ele é um profissional pensante, ele não se limita. Ao invés dele, eu trabalho só com a ferramenta X. Uhum. Não, essa ferramenta é só mais uma ferramenta no meu arsenal. Eu tenho um arsenal de Exatamente. ferramentas. E eu vou escolher aquela que é melhor para aquele paciente, para aquele caso, né? Exatamente. Mas assim, aí, porque a empresa em si, ela pensa em um objetivo só, que eu não vou julgar. O objetivo é vender, Uhum. né? E Verdade. aí, e aí vem aquelas falsas promessas de tratamento mais rápido, que isso daí eu bato firme com a crítica, eu sempre estou aí criticando esse tipo de marketing, né, que é falso, né, não é verdade. Nós não temos, tá? Isso que eu estou falando, gente, são informações sempre embasadas em ciência, né? Então a gente sempre fala isso, né, Júlio? A gente pratica uma odontologia baseada em Baseado em evidência. evidências. Sim. Então, nós estamos fazendo um tratamento com algo que tem evidência científica, Sim. tá? É claro que a evidência científica, ela demora a vir, ela Uhum. demora a vir, né? Às vezes anos. A gente Uhum. precisa utilizar, nós temos as evidências clínicas para depois a gente ter as evidências científicas. Mas a única coisa que não, assim, a gente não consegue ter um tratamento mais rápido por causa de aparelho. Então, eu sempre Exatamente. estou desmistificando isso para o nosso paciente, né? Porque as empresas fazem esse marketing. O aparelho X, tratamento 50% mais rápido. Não existe. Não existe isso. E eu tenho birra disso, né? Então, eu fico criticando, porque de todo paciente que eu posso falar, eu falo isso. Ele vem de vários que escutou isso. O tratamento é mais rápido. O tratamento ser mais rápido, ele vai depender da complexidade do caso. Quanto mais complexo, mais tempo a gente vai levar. Depende da resposta de cada um. Eu costumo fazer uma analogia igual uma cicatrização. Cada um tem um tempo de cicatrização diferente. É. O que vai fazer, se você machucou, o que vai fazer aquele machucado cicatrizar amanhã? A gente tem alguma fórmula mágica? Nós não temos fórmula mágica. Então, da mesma maneira, a gente não tem fórmula mágica para acelerar tratamento ortodôntico. Tá? A fórmula ainda é um profissional que faça um diagnóstico bem feito, um diagnóstico assertivo, um planejamento assertivo e um tratamento com a colaboração do paciente. Então, quando a gente junta isso tudo, a gente tem um tratamento com um tempo normal. Né, Júlio? Perfeito. Eu queria falar isso porque essa é uma informação importantíssima. E, assim, 99% dos pacientes... Os pacientes muitas vezes me perguntam, né? Quanto tempo eu tenho que usar de aparelho antes da cirurgia? Eu falei, vamos fazer o seguinte, dá um tempo. Espera uns 3 meses depois que você colocar o aparelho para ver como que está o Isso. andamento, né? Senão também o paciente, né, se ilude. Não, o ortodontista falou que vai ser só 4 meses de aparelho ortodôntico. Não, calma. Então, não, né, espera aí pelo menos os 3 meses. Acho que é importante até para o ortodontista conhecer o paciente. Né? Porque não é igual construir um prédio que quando você começa a construir a casa lá, o prédio, você sabe quantos tijolos você vai usar. Aqui cada um tem uma resposta diferente. A gente às vezes fala baseado em médias, né? Mas tem paciente que a movimentação ortodôntica é mais rápida, tem paciente que é mais lenta, né? Nós já tivemos casos extremamente complexos de ortodontia pré-operatória que você deixou pronto para operar em 8 meses.
Sim, Que são muitos casos que o casos. paciente falava assim, não, mas eu já fiz uma consulta que era 3 anos de ortodontia pré-operatória. Então depende, né? Depende de caso para caso. Né, Danilo? Varia muito, Em exatamente. Danilo, teve uma pergunta aqui até de uma esposa de um paciente que já operou, né? Ela perguntou assim, como é o pós-operatório, né? Bom, gente, eu sou muito honesto com relação ao pós-operatório, né? Eu acho que nós não estamos aqui para enganar ninguém e falar que é mil maravilhas. O pós-operatório de ortognática, ele é um pós-operatório desconfortável. Não é dolorido. Na grande maioria das vezes, nós utilizamos Novalgina de pirona para controlar a dor pós-operatória. Né? Então, assim, não é uma dor exagerada, é desconforto. Que o nariz fica inchado, fica ruim para respirar nos primeiros dias, né? Alimentação líquida pastosa, então isso é um desconforto que vai melhorando, né? Depende de caso para caso, né? A esposa desse paciente que fez a pergunta, né? Eu não sei se ela está na live, mas é uma paciente que a gente fez uma prótese total da articulação temporomandibular com cirurgia ortognática, né? Prótese bilateral, tá? Uma outra pergunta, acho que até a Vitória estava aqui agora, né? Ela perguntou qual é a distância mínima entre os dentes na descompensação para o paciente classe 3. Varia. Não tem como a gente te dar essa resposta, Vitória. Essa distância, a gente tem que ver o seu osso, como é que está, quanto que o dente tem que voltar para trás. Então, não tem assim um padrão, qual que é a distância mínima. Tem paciente Os classe... exames que a gente Exames, pede, né, no justamente. tratamento. Os exames... Tem paciente que nós já operamos classe 3, que ele era 3 de face, né? O perfil classe 3, mas mordida de topo. E tem pacientes com discrepâncias de 7 milímetros, né? Quase 1 centímetro. Então, varia muito, né? De paciente para paciente. Tá? Não tem uma receitinha de bolo e não tem um mínimo. Porque tem paciente de topo que tem que ir para a cirurgia. Né? E ela teve uma outra pergunta, aproveitando aqui com relação ao pós-operatório, de descongestionante nasal, se pode ser utilizado no pós-operatório. Pode ser utilizado, não tem problema, né? Vai da preferência de cada cirurgião. Eu gosto muito de fazer a limpeza do nariz no pós-operatório com soro fisiológico. Então, o famoso rinossoro, né? Eu gosto muito do rinossoro spray ou salsept, que o paciente borrifa no nariz para fazer aquela limpeza. Então, é muito, muito bom. Hein, Danilo? Eu acho que uma coisa aqui que a gente tem que deixar bem orientada, né? Com relação até o próprio tema da live, né? Cirurgia, como é que é? O tratamento ortodôntico. Ainda preciso fazer cirurgia ortognática? Né? O que você falaria aí para nós, Danilo? Então, até a gente, para criar esse tema da live, a gente não achava um termo não técnico, né, Júlio? Que a gente queria colocar assim, compensa compensar, né? Compensa ou não compensa, né? Porque eu digo assim, existe uma linha muito tênue que separa o que deve operar e o que não precisa operar, Uhum. né? O problema é quando os pacientes se encontram mais ou menos em cima dessa linha, né? Os casos severos, as discrepâncias esqueléticas mais graves, né? Quando a gente consegue ver, até leigos, né? Conseguem ver que aquele paciente precisaria de uma cirurgia. Esses são, só para explicar o que são os casos graves, né? Aquele caso que você bate o olho e fica muito claro que o paciente precisa de cirurgia. Você olha, o paciente tem o queixo para frente, ou não tem, né? Não tem falta de mandíbula. Uhum. Mas o problema é quando a gente tem eu digo assim, esses casos são até mais difíceis. É quando a gente se encontra mais ou menos em cima dessa linha, com as discrepâncias suaves, Uhum. né? Que a gente poderia
escolher entre fazer o tratamento ortodôntico preparatório e fazer a cirurgia ortognática. Uhum. E nós temos o outro caminho, que é somente usar aparelho e mascarar, que a gente chama de compensar, é tudo a mesma coisa, mascarar, compensar ou camuflar, né? A gente chama esse tratamento de camuflagem ortodôntica. E esses tratamentos não são considerados tratamentos errados. Nós temos evidências científicas para esses tratamentos também. Né? Mas, voltando ao ponto de que o mais importante é o paciente estar ciente do leque de opções de tratamento que ele tem. E não é isso que acontece. Infelizmente, na maioria das vezes, os pacientes fazem um tratamento. São compensados, né? De camuflagem, tá? Existe ali até uma tendência, infelizmente, do próprio profissional, levar esse paciente a não operar. Você vai... Até tem aquele termo, né? Aquela fala. Você vai condenar o paciente à cirurgia. Né? Condenar o paciente à cirurgia ortognática. Você não precisa condenar o seu paciente a uma cirurgia. Então... Use um autoligado. Use um autoligado, né? Como se a ferramenta fosse fazer crescer osso, onde não tem osso. Então... E aí é o que a gente tem visto hoje, né? A doença bucal mais prevalente da nossa geração, né? Lesões cervicais não cariosas, né? Aquela gengiva que vai subindo, né? Vai afastando. E isso muitas vezes acontece porque o osso foi embora, né? Quantos casos nós já não pegamos aí de paciente que perdeu o dente bom, muito bom, porque usou o aparelho ortodôntico, os dentes foram para fora do osso, e aí não tem o que fazer. Não tem. Se tem falta de osso, não há aparelho ortodôntico que vá ter ganho além de 2 milímetros. Tá? Isso é o que a gente tem de evidência científica. Né? Se a gente precisa expandir uma maxila, a gente não consegue fazer uma expansão além de 2 milímetros somente com o aparelho. Né? Sim. Então, aí o paciente fica nesse dilema. Isso. Às vezes ele vai em um profissional, esse outro profissional, quem que acaba... Para quem que o paciente acaba indo? Ele vai para o profissional que fala que não precisa de cirurgia, né? Não precisa, a gente resolve isso daqui, né? A gente dá um jeitinho, eu falo assim, os pacientes sempre um jeitinho, né? Todas as profissões têm isso. Vamos dar um jeitinho, é o que acontece. Verdade. Acontece que esse paciente lá na frente, né, Júlio? Ele vai cair num retratamento. E vai para a cirurgia ortognática. Aí muitas vezes ele desiste da cirurgia ortognática porque ele fala assim, não, mas agora eu já estou com 50 anos de idade, vou operar com 50 anos. Né? Então, assim, muitos pacientes falam isso, né? E, sem dúvida nenhuma, a recuperação no paciente jovem, né, Danilo? Quando a gente opera em um paciente de 18 anos, de 19, 20 anos, a recuperação é outra. Né? Assim, hoje, uma das coisas chatas da cirurgia ortognática se chama parestesia, né? Que é aquela dormência no lábio inferior, que na grande maioria dos pacientes no pós-operatório, principalmente quando opera a mandíbula, né? O paciente fica com parestesia. E o paciente mais jovem, quanto mais jovem o paciente, mais rápido tem de ser a recuperação dessa parestesia. Né? Então, isso é uma coisa que a literatura já colocou muito bem, já estabeleceu muito bem. Né? A grande maioria dos pacientes que precisam de ortognática tem a ver com a genética. Sara, principalmente os pacientes classe 3, né? Os pacientes classe 3, que é aquele paciente que tem o queixo maior, ele está muito relacionado à característica genética, tá? Isso, sem dúvida nenhuma. Teve uma outra pergunta bem interessante, né, Danilo, do Dr. Gleison, sobre crianças, né? Pacientes diagnosticados precocemente, ainda quando criança, se for feita ortopedia, a chance da necessidade ortognática diminui.
Diminui, né, Danilo? Com certeza, com certeza. A, a gente não consegue enganar a genética muitas vezes, né? Depende do quão severo, né? O quão longe você está, quão extremo você está daquela linha que eu disse. Uhum. É, os casos em que a gente pega, por exemplo, assim, um paciente classe 3, que é o exemplo que você deu, aquele paciente tem um queixo para frente. Você olha a mãe, classe 3. Você olha o pai, classe 3. É. Então, assim, infelizmente, a gente acaba sendo pessimista com esse paciente, né? Porque a gente sabe que a ortopedia, é claro, nós temos que entrar com a ortopedia, no mínimo, eu digo assim, deixar menos pior. Né? É. Algum E, ganho e com a uma, ortopedia a gente tem. e uma coisa importante, né, Danilo? Esses pacientes que apresentam deformidade dentro-facial, né, que tem, né, é importante na fase de crescimento uma avaliação otorrinolaringológica, né? Que assim, eu vejo muitos Isso. pacientes que apresentam hipertrofias de corneto, adenoides, né? Hiperplasiadas. Então, assim, esses pacientes na fase infantil, e os pais são responsáveis por isso, a criança ronca, a criança baba quando dorme, né? É muito importante uma avaliação do otorrino, porque uma intervenção precoce nessa respiração também pode ajudar o desenvolvimento dos ossos da face, né? Então isso é Perfeito. extremamente importante. Eu gosto de colocar muito isso para os pacientes classe 2, os pacientes classe 3. Olha, observe seu filho, quando nascer, né? Eu acho que isso é interessante, a gente orientar os pacientes com relação a isso, né? Com certeza. Nós temos que estar aliados com as outras especialidades. Essas especialidades incluem especialidades da medicina, a otorrino, a endocrinologia, A endócrino, né? sim, Em relação a distúrbios de crescimento, sim, né? verdade. Profissionais da psicologia, fonoaudiologia, enfim, né? O tratamento ele vai ser de qualidade quando... O procedimento bem mais preciso, né? Com certeza. E tomografia a gente já tem há muito tempo, né, Júlio? É. É, e isso é um grande diferencial, tá? Porque é o que eu digo para os pacientes em consulta para motivá-los a, digamos assim, gastarem com essa etapa inicial. E eu faço analogia, não é à toa, porque eu estou passando por isso, né? Fazendo uma construção. Mas eu sempre gostei de fazer essa analogia, de dizer que o tratamento é igual a uma construção. E para a gente fazer uma construção, não, a gente não pode pular etapas. Então, primeira etapa, fazer um bom diagnóstico. Fundamental. Né? Então, quando a gente vai fazer uma construção, a gente tem que fazer Um bom projeto um projeto arquitetônico, né? altimétrico, etc. e tal. Nós temos que entender ali as características daquele terreno e para depois elaborar o projeto. Então, um projeto ele só vai ser bem executado e assim em diante, né? O tratamento lá na frente, a Uhum. construção lá na frente vai depender de um bom projeto. E para a gente fazer esse bom projeto, nós temos que utilizar as ferramentas que nós temos, a maior quantidade possível, que é o que o Dr. Júlio falou em relação à tomografia. Então, eu vou falar um pouco disso, Júlio, porque a gente vê majoritariamente sendo utilizado somente documentação ortodôntica, Uhum. que é aquela pastinha, né? A famosa pasta ortodôntica. Todo Uhum. ortodontista, praticamente, utiliza somente esse tipo de exame, que eu vejo como muito limitado, porque o que é a documentação ortodôntica? É uma documentação que nos traz várias informações, fotos, um estudo crânio-facial com base em radiografias. Né? E nesse estudo crânio-facial, a gente vai estudar a posição dos dentes em relação ao osso, né? Só que esse estudo que ele é feito para documentação ortodôntica é um estudo 2D. Né? Então, utilizando aquela radiografia que é uma radiografia lateral.
Então, a gente não consegue avaliar o paciente tridimensionalmente, né? Você não sabe o que Então, que é lado direito e lado esquerdo, né? exatamente, a gente não consegue identificar o que é lado direito, a gente não consegue ver as assimetrias, se a gente tem diferença entre os dois lados, como Uhum. exemplo, os exemplos que a gente deu, né, de maxila, com assimetria. Então, documentação ortodôntica é um exame limitado para a gente ver isso, né? Então, nós temos que utilizar os recursos que nós temos. E tomografia a gente já tem há muitos anos, né? Então, a gente pede além da documentação ortodôntica, porque a gente continua precisando de algumas radiografias, nós pedimos uma tomografia da cabeça, e o paciente, se ele tem plano de saúde, ele consegue utilizar o plano de saúde para fazer essa tomografia. Muita gente fica nessa dúvida, pode pedir? Com certeza, tá? Deve pedir, Deve. deve pedir. Eu vejo até muitos colegas com essa dúvida. Mas eu posso pedir. Seria a mesma coisa, Júlio, se você fosse fazer uma cirurgia, né, em um paciente cardiopata, por exemplo, você precisasse de um exame de sangue. E É, você pode pedir o exame de sangue para aquele paciente e o plano de saúde tem que cobrir. Então, a gente pede essa tomografia, e nós enviamos para uma clínica parceira que fica em Brasília, que inclusive foi preconizada por um grande professor aí, que acho que ele não está aí mais, professor Hirt, ele que preconizou esse protocolo diagnóstico 3D. Então, a gente envia para Brasília para fazer essa análise 3D e a gente, eu gosto de associar, assim, é como se fosse o GPS para mim, Júlio. verdade. A documentação ortodôntica é como se fosse a bússola. E a Verdade. tomografia, o estudo tomográfico é como se fosse o GPS, né? Então, a bússola você sabe o rumo que você quer ir, e o GPS não, o GPS vai te dar os caminhos. Uhum. Verdade. Então, o tratamento vai depender disso. Eu vejo muitos profissionais, Júlio, infelizmente, assim, às vezes por tendência do paciente também, né? Economizando nessa etapa. E é uma etapa que não dá para economizar, né? Nós temos que ter exames de qualidade. Sim. E lançar mão de várias ferramentas, né, Danilo? Lembrando que a gente está trabalhando aí de vários exames quando necessário, né? Lembrando que a gente está trabalhando numa área e com pacientes que ainda estão, às vezes, em fase de crescimento, né? Então você tem que lançar mão aí de cintilografias ósseas, às vezes para avaliar articulação, né? Ressonância. Ressonância magnética. Então é extremamente complexo, né? Então isso é uma fase extremamente importante, né? Com certeza. Nós Teve temos uma que utilizar. pergunta, teve uma pergunta aqui para cima, acho que da Vitória. A Vitória perguntou assim, né? Como deve ser a frequência de consultas com o buco antes da cirurgia? Geralmente a gente faz um acompanhamento de 4 em 4 meses antes da cirurgia, né? Porque se durante esse tratamento pré-operatório o cirurgião identifica alguma coisa que precisa ser discutida com o ortodontista, né? Então é importante estar fazendo esse acompanhamento. A cada 4 meses o paciente visitar o buco para fazer esse acompanhamento. Ó, teve uma outra Perfeito. pergunta agora aqui do Marcos. Plano de saúde cobre a cirurgia ou depende de cada cirurgião? Depende de cada cirurgião, né? Os cirurgiões, Marcos, eles são remunerados de acordo com uma tabela elaborada pela Agência Nacional de Saúde, né? E os conselhos que fisioterapia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, que definem os códigos que vão entrar para esse rol de procedimentos, né? Então, vai depender de cada cirurgião. Tem cirurgião que opera pelo plano de saúde e esse cirurgião ele vai receber aquele valor de tabela. Tem planos de saúde que negociam com o cirurgião
tabelas diferenciadas, e tem planos de saúde que trabalham com reembolso, né? Então você opera com qualquer cirurgião, você escolhe o seu cirurgião junto com o seu ortodontista. Isso é sempre importante, os dois, né, cirurgião e ortodontista, conversarem a mesma língua. E você, depois da cirurgia, junto com a nota fiscal e um relatório, solicita reembolso junto ao plano de saúde. Nem todos os planos de saúde trabalham com reembolso. Isso é importante, tá? Perfeito. Ficou mais alguma pergunta aí, Daniel? Isso, ô Júlio, isso é um grande diferencial em relação ao passado, né? Sim. Que a partir de 2007, né? 2007, que começou a fazer parte do rol de procedimento da ANS. A partir de 2007, houve uma normativa, né, da Agência Nacional de Saúde, uma normativa, assim, vamos dizer, oficializando o cirurgião bucomaxilo como sendo capaz de solicitar essa cirurgia via plano de saúde, né? Assim, foi uma oficialização, né, em que se estabeleceu normas. Então, o cirurgião bucomaxilo, ele ficaria como cirurgião principal, né? Estabeleceu todas as normas para que isso pudesse acontecer de forma efetiva, sem interferências negativas dos planos de saúde. A Thaís está perguntando, o filho da Thaís está quase operando aí, a gente já deu entrada no pedido de cirurgia. Se o material da cirurgia é importado, placas, parafusos, etc. Thaís, muitas vezes esse tipo de material, ele é definido pelo, assim, o cirurgião, ele põe marcas comerciais, né? Então eu, quanto cirurgião, eu sou obrigado a colocar no meu pedido de cirurgia 3 fornecedores, tá? Tem plano de saúde que limita, na hora que você vai assinar o contrato do plano de saúde, que ele vai fornecer só material nacional, a não ser que exista não exista material nacional compatível do que aquilo que o cirurgião precisa, tá? Então isso é a grande minoria dos planos de saúde hoje que colocam esses obstáculos. A grande maioria não tem esse tipo de problema, tá? Então o cirurgião, ele é obrigado a colocar 3 empresas lá para fazer a cotação dos materiais. O hospital é responsável por fazer essa cotação e enviar para o plano de saúde. E aí o plano de saúde vai, dentro daquelas 3 empresas cotadas, vai escolher a de menor preço, né? Então a gente sempre procura trabalhar com materiais importados, a não ser que por algum impedimento de contrato do convênio não exista essa possibilidade, tá? Mas também hoje a gente pode ficar tranquilo que existem materiais nacionais extremamente eficientes, extremamente bons, tá? Então não precisa preocupar com relação a isso. Os materiais nacionais hoje são muito bons. A diferença talvez seja no transoperatório, na hora de pegar um parafuso, alguma coisa assim, ou uma placa um pouco mais robusta do que a outra, mas nada que interfira no sucesso da cirurgia, tá? É bom ficar bem explicado que não vai ser isso que vai definir o sucesso da cirurgia, tá bom? Lógico, nós temos materiais nacionais de fundo de quintal ainda, né? Então, cabe ao cirurgião não trabalhar também com empresas de fundo de quintal, né? Não dá. Hoje não dá para a gente aceitar isso daí. Júlio, e a doutora Kellen perguntou aqui se tem paciente que também faz retratamento, reoperação. De cirurgia ortognática? Danilo, infelizmente a gente tem visto muito isso aqui em Uberlândia, né? Muito. Mas assim, eu não vou julgar o que acontece, né? Porque todo profissional, todo mundo pode ter um insucesso, né? Se eu falar para vocês aqui que eu nunca tive um insucesso, é mentira minha, né?
Não é normal de cada 10 procedimentos o seu índice de sucesso, insucesso ou o número de erro ser 7. Então, eu opero 10 pacientes, 7 precisam reoperar. Alguma coisa está errada. Né? Agora, eu opero 100, um precisa reoperar, eu acho que está dentro de uma boa média. Né? Então, assim, é uma cirurgia planejada. A gente não entra pensando numa reoperação, sem dúvida nenhuma. Né? Então, tem tido muito paciente, aqui em Uberlândia a gente tem tido muito paciente buscando retratamento de ortognática. Sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil. Né? A cirurgia ela é muito mais difícil, com resultados mais limitados, tá? Principalmente quando a primeira cirurgia não foi bem conduzida do ponto de vista ortodôntico. Né? Então, isso limita muito a segunda abordagem. A gente acaba tendo que às vezes, diminuir movimentos ou pensar em devolver pelo menos função, né? Porque a maioria dos pacientes chegam e não conseguem nem fechar a boca. Ou não está tocando dente com dente, tá, né, mobilidades onde foram feitas osteotomias. Então, o objetivo é fazer o paciente fechar a boca. Né? É o primeiro objetivo da cirurgia, né, Júlio? O funcional. É funcional. Então, assim, a gente às vezes tem limitações nas reoperações por conta disso. Né? A gente tem que pensar em estabilidade, saúde articular, né? A ATM, né? Articulação temporomandibular, geralmente está muito sofrida, né? Nessas cirurgias que foram em sucesso. Né? Então, infelizmente, a gente tem tido um aumento muito grande de número de operações. Perfeito. Agora, é bom ficar claro também, né, Danilo, que quando a cirurgia o tratamento é bem conduzido, a ortodontia e a cirurgia são conduzidas de forma correta, o índice de reoperação é baixíssimo. Baixíssimo, né? Então, os pacientes que estão aí pensando em fazer cirurgia ortognática podem ficar tranquilos, tá? Procurem o Kaique aí. Podem ficar tranquilos que quando a condução do caso, desde o início, é feita de forma correta, a possibilidade de insucesso é baixa. Né? O paciente vai sair bem. Igual hoje a gente teve, né, o depoimento de um paciente nosso aí, muito feliz, extremamente feliz, e a grande maioria dos nossos pacientes, né, Danilo, estão assim, né? Graças a Deus. A grande maioria dos pacientes se arrependem de não ter feito antes. Né? E muitos falam, a maioria fala que também faria de novo. Que faria de novo, justamente. Faria de novo. Justamente, verdade. E isso é bom, né? Porque é gratificante, né, cara? A gente sabe que o pós-operatório não é fácil e mesmo com todas as dificuldades ali do começo, né? O paciente ainda fala que não, eu operaria de novo. Então, é bom escutar isso. Porque ficou feliz. Porque ficou feliz. Verdade. E esse sucesso, né, Júlio? Batendo na mesma tecla, esse sucesso, ele depende muito da interação entre a equipe. Porque a gente tem visto muitos insucessos acontecerem exatamente por causa de falta de comunicação entre equipe, entre cirurgião, entre ortodontista. Uhum. O paciente muitas vezes é conduzido a isso. Acontece muito assim, para fora, né? Fora, eu vejo acontecendo isso, dos pacientes iniciarem tratamentos ortodônticos pré-operatórios e vai procurar quem vai operar, vai procurar o cirurgião só na hora de operar. Pode operar. Agora eu vou pesquisar o cirurgião. Não é igual fazer, não é igual comprar um celular, você não vai fazer a pesquisa ali do profissional que vai fazer essa cirurgia de última hora, né, Júlio? Não é igual escolher um celular.
Então, essa equipe, por isso que o paciente tem que enxergar como sendo um tratamento só. É um tratamento que envolve uma equipe. É um Uhum. tratamento que envolve uma equipe. Porque senão, infelizmente, estará fadado ao Ah, o insucesso. insucesso. Esse é um dos grandes motivos. Né? A falta de, de conversa ali entre cirurgião e ortodontista. É, Ninguém sabe o objetivo de onde quer chegar. Né? O é. ortodontista não sabe, o cirurgião não sabe. Em, Infelizmente. Danilo, e você tocou num assunto, vou só pegar o gancho aqui para falar de outros problemas, né? Que às vezes essa semana eu recebi uma paciente que já tinha usado aparelho ortodôntico 2 vezes. Eu não sei se ela está na live, né? Ela gostou muito assim da consulta e começou até a me seguir. Eu vi que a gente trocou umas mensagens depois também. Ela me procurou porque ela passou num otorrino para fazer uma rinoplastia. E ela ia fazer uma rinoplastia e uma prótese de mento. E é uma paciente que tinha deficiência de mandíbula e deficiência de maxila. Além disso, ainda tinha mordida, né, ainda tinha mordida aberta anterior. Então, assim, respirava mal, ia fazer uma rinoplastia para diminuir o tamanho do nariz e pôr uma prótese de mento. Depois dessa cirurgia, ela vai respirar pior. A respiração dela vai piorar, porque vai diminuir o tamanho da cavidade nasal. E o que a gente muitas vezes busca, né, na cirurgia ortognática é aumentar a passagem de ar e não diminuir, né? Ó, tem uma pergunta da Larissa aqui. É possível um paciente ter duas classes ao mesmo tempo? Larissa, assim, vamos diferenciar uma coisa, assim, a classificação original das classes, classe 1, classe 2, classe 3, foi baseada num autor chamado Engel, tá? E essa classificação, ela é dentária, né? Então, a gente vê posição de molar, do primeiro molar superior e primeiro molar inferior, e posição de canino, tá certo? Para ver se o paciente é classe 1, classe 2 ou classe 3. De Engel. Só que, geralmente, os pacientes que são classe 2, classe 3, eles têm aquele perfil de meia-lua, né? O queixo mais para frente. Então, aí criou-se o hábito de falar, o paciente é perfil classe 3, o paciente que é reto é o perfil classe 1. E o que tem o queixinho mais para trás, o perfil classe 2, tá bom? Agora, eu posso ter um paciente que é classe 2 de Engel, mas perfil classe 3? Posso. Aquele paciente que tem um queixinho mais avantajado, né? Geralmente é o paciente que parece... vou fazer uma analogia, né, com os desenhos animados, mas que parece os desenhos de bruxinha, né? Que é a boquinha mais murcha e o queixo para frente. Então, é um paciente classe 2 de Engel, a mordida dele é classe 2, mas a face é classe 3. Entendeu? Expliquei certinho aí, Danilo? Olha a Michelle confirmando aí, ó. Revisão das aulas de ortodontia. É verdade. Hein, Danilo? Então, voltando ao assunto do nariz, né? Que é outra coisa que os pacientes perguntam muito, né? Eu posso fazer a cirurgia do nariz junto com a ortognática? Eu posso fazer o nariz antes da cirurgia ortognática? De preferência, tá? É que a gente faça a ortognática primeiro e depois de 6 meses faz a rinoplastia. Em alguns casos é possível fazer as duas coisas juntos, né? A rinoplastia e a ortognática no mesmo tempo cirúrgico, depende de caso para caso. Tá? Perfeito. Como é que é a pergunta aqui, Cadu? Seriam os prognatas e os retrognatas? Isso mesmo. Os prognatas é quem tem o queixo grande
E os retrognatos é que tem o queixo pequenininho. Exatamente, Cadu. Lembrou bem aí das aulas de DTM, hein? Ô, Júlio, e só lembrando aqui, a gente que falou de camuflagem, né? O fato do paciente ser uma classe 3 esquelética, né, ele tem um excesso de mandíbula, esse paciente ele pode ter uma classe 1 dentário, que são os dentes encaixados. Uhum, uhum. Só que quando a gente vai avaliar, de fato, a gente verifica que esse paciente possui uma camuflagem natural. Uhum. Os dentes, quando a gente vai olhar os dentes inferiores, na verdade, estão inclinados para trás. Sim. Raramente a gente pega um paciente que ele é prognata e tem a mordida encaixada, raramente esses dentes estão numa posição satisfatória. Uhum. Esses dentes estão camuflados. Né? O problema ósseo, ele fica camuflado, parece que o paciente não tem problema ósseo porque a mordida é encaixada. Mas se você coloca o aparelho e coloca os dentes na posição correta, aí aparece o problema. Aparece o problema. Uhum. Né? Isso pode ser feito tanto mediante um tratamento ortodôntico, que a gente chama de compensação ortodôntica, tratamento compensatório ou camuflagem ortodôntica, quanto a gente pode encontrar isso naturalmente. Verdade. Sem o paciente ter feito tratamento nenhum. É verdade. E aí entra também, né, Danilo, o que a gente já comentou sobre o uso de tomografia computadorizada, né? Porque a gente vai ver na tomografia computadorizada a posição do dente dentro do osso, né? A gente tem comentado muito a respeito disso. Se o dente estiver bem posicionado dentro do osso, talvez a melhor opção seja eu corrigir a posição só do osso, né? E a ortodontia ficar responsável por alinhamento e nivelamento, vamos dizer assim. Então, hoje o que a gente busca é dente bem posicionado dentro do osso, para a gente ter estabilidade de tratamento ortodôntico, estabilidade de gengiva, né? Estabilidade de saúde periodontal. Então, isso é o mais importante. Ou seja, é muito claro. Se nós temos um problema ósseo, o mais correto é resolver o problema ósseo. Justamente. Seja ele pequeno ou não. Isso. Então, por isso que a gente sempre tem deixado os pacientes cientes disso, né, Júlia? A gente tem casos aí de pacientes que operaram, mas que esse paciente... A discrepância era muito pequena, né? A discrepância era pequena, que facialmente, às vezes isso nem incomodava o paciente. Né? E, inclusive, a gente tem até uma campanha muito negativa da família, né, Júlio, do paciente. Esse paciente, quando vai operar, nossa, mas você vai fazer isso, mas que absurdo fazer essa cirurgia. Você não precisa, tá tudo perfeito, né? Até quem precisa mesmo tem isso, né, Júlio? Verdade. Quem precisa, eu digo assim, até os casos mais graves a gente tem essa campanha da família contra a cirurgia. Quanto mais os pacientes com discrepância pequena. Pequena, né? Mas o paciente tem que entender o quê? Não adianta ter só os dentes encaixados, é o que você disse aí. Nós temos que ter função oclusal, dentes encaixados, com parte óssea bem posicionada. Não adianta você ter só um. Né, Júlio? Verdade. Então, e quando você faz só a camuflagem, os pacientes fazem esses tratamentos e não ficam sabendo as desvantagens desse tratamento. Que é o que o Júlio falou aí. A estabilidade. Então, é aquela história de você colocar aparelho e tira o aparelho, volta tudo de novo. Uhum. Né? Ocorrem as recidivas. Então, fica aquele negócio instável.
é exatamente por isso, porque o problema ele não foi corrigido, vou dizer assim, na raiz, né? Literalmente. Literalmente. Verdade. Olha o Kaique falando aqui, ó. Usei aparelho ortodôntico há uns 10 anos atrás, achando que meu caso era ortodôntico, e não recebi outro diagnóstico até quando passei pelo Dr. Júlio, que me apresentou ortognática juntamente com o Danilo. É, Kaique, é você e mais A uns torcida do 9, Flamengo. 10 que passam por tratamento e não ficam sabendo que tem discrepância esquelética, que tem outra opção de tratamento, muito menos de que a chance de recidiva é muito maior se não é corrigido o problema ósseo. Verdade. Verdade. Isso mesmo. Pô, Bom, deixar você descansar aí, Danilão. imagina, Senão a Andressa vai ficar brava com você. Tá na hora de chegar em casa aí. que é isso? Imagina. Tava tudo programado, tudo programado. Mas eu acho que tá bom. Foi A bacana, gente foi bacana. ah, conseguimos trazer informações importantíssimas. Ó, surgiu mais uma pergunta aqui. Camuflagem pode agravar o problema? Pode, Kaique. A camuflagem ortodôntica pode agravar o problema. Que é, por exemplo, assim, o ortodontista fica forçando os dentes além do limite ósseo. Então, aí, a hora que a gente vai avaliar o paciente, ele está com reabsorção radicular, exposição de raízes, tá? Raiz para fora do osso. Já pegamos casos assim, né, Júlio? Já. Porque colocou um aparelho, que esse aparelho faz mágica, né, Júlio? Cresce Então, osso. cresce osso, não é muito bem assim, tá? Então, pessoal, é isso. Obrigado pela Agradecer, presença de todo agradecer a mundo. participação de todos aí, né, Danilo? Teve uma Exatamente, interação queria muito agradecer grande, muito bacana. isso, queria agradecer primeiramente a doutora Kellen, né, por Verdade. ter confiança, né, em ter nos dado Hum. a oportunidade de participar da equipe, né, essa equipe com grandes profissionais, juntamente com você, doutor Júlio, um grande cirurgião. É um prazer, é uma honra trabalhar com uma equipe tão forte, né? E agradecer você, Júlio. Eu que, Obrigado pela disposição, pelo seu tempo aí, para a gente bater esse papo aí. eu que agradeço, viu, Danilo? Foi bacana demais. Agradecer aí todos que participaram da live. A intenção, né, foi justamente essa, tentar esclarecer dúvidas de pacientes que estão pensando em fazer a cirurgia ortognática, né? E para colegas dentistas que também estão assistindo aí, a gente pensa, né, em breve também começar algumas lives mais voltadas para profissionais, né, Danilo? Que eu acho que a Isso, intenção também é ajudar aí e aprender também bastante, né? com certeza, com certeza. Foi um prazer. E, pessoal, fica atento aí, porque Semana que vão vem tem ter mais live, dias. né? Tem mais live. Agora toda semana tem, com profissionais aqui da Biclinic, trazendo temas relevantes. E a gente vai conversar mais sobre cirurgia depois, né, Júlio? Com certeza. E quem tiver dúvida aí, manda um direct lá para a clínica que a gente vai estar respondendo. Beleza. Valeu, pessoal. Um Boa abração para noite. todo mundo. Um Obrigado, abraço. obrigado a Valeu, todo Dani. mundo aí pela presença. Valeu, Julião. Tchau, tchau. Tudo Valeu. bom. Tchau.